Espero que o som... Olá, você, candidato e candidata à carreira pública. Estamos, então, numa nova edição, não é, dos nossas videoaulas de preparação emocional em concursos. E vocês sabem que esse trabalho, ele é aliado ao conhecimento, aliado ao seu patrimônio intelectual. Esse trabalho todo que você desenvolve, ele sem as condições emocionais apropriadas, ele não teria como aparecer, como ele dar condições de que você possa enfrentar esse seu desafio. Eu trouxe um tema hoje para nós pensarmos, que é esse: quando é que eu vou acreditar em mim? E é curioso, porque no meu trabalho como psicóloga, como acompanhando candidatos há muitos anos, como coaching, fazendo a terapia do papel profissional, ou seja, encaminhando o profissional para que ele possa ir com segurança e utilizando os seus melhores recursos, não é? Para que ele possa passar por esse processo de aprovação e quando ele ingressa na carreira, ele tem toda uma estrutura de valores pessoais muito bem formada, não é? É isso que vai dar corpo ao que um profissional da esfera pública teria como competência. E mais do que a própria competência, nós podemos ser eficientes, mas nós precisamos ter excelência. Aqueles profissionais que mantêm excelência são profissionais diferenciados. Então, veja bem, se já é difícil conquistar, não é, a competência, e já é difícil nós termos em nossas equipes de trabalho eficiência, ou seja, pessoas que são resolutas, que chegam a resultados. Uma pessoa pode desempenhar bem o seu trabalho e ter pouca eficiência, porque ela tem resultados, ela não chega a esses resultados. Então ela passa muito tempo pensando, projetando, da mesma maneira um concurseiro, um candidato, uma candidata, né? Você pode estar muitas vezes envolvido numa situação interminável de preparo diante da sua vida, diante dos seus estudos, diante de um estilo de vida, diante de uma maneira de se envolver com o propósito que você tem, e isso não te levar, não é, a uma eficiência, a você ser de fato eficiente. Você pode, por exemplo, planejar e estudar determinadas horas por dia e não ser eficiente, ou seja, você não conclui isso, você não dá corpo a isso, você não acontece. E isso é gerador de muita frustração, mas é gerador de nós estarmos aqui agora fazendo uma reflexão quando você perde a fé em você mesmo. Então você deixa de acreditar que você tem competência. A associação direta de um profissional é acreditar que ele então não tem boa formação, de que ele precisa estudar mais horas. No entanto, ele não percebe na sua reflexão que o que estaria lhe faltando seria uma observação muito objetiva da sua atitude diante do seu processo, que te leva a uma aprovação. Se você se propõe a mais horas de estudo, mas se você não está nem concluindo 2, 3 horas diárias de estudo, como é que você tende a gerar em você mais expectativa? E quando você gera mais essas expectativas, você vai perdendo a fé em si mesmo. Você vai tendo a descrença e esse monstro vai crescendo dentro de você. Por isso esse assunto é tão importante, porque essa é uma conduta típica daquele que, ao concluir alguns dias, uma semana, 2 semanas se arrastando, ele vai pensar assim: estou com dificuldades, estou desmotivado, não sei o que está acontecendo comigo. A leitura, a percepção de quem está vivendo essa situação é de acreditar que a matéria não é atraente, o curso não é bom, a aula é cansativa, quando a questão é consigo mesmo. Ou seja, poder avaliar o seu grau de eficiência
é muito importante para aqueles que querem concluir e evoluir para uma outra etapa. Veja bem, você que está envolvido em concursos, né? Geralmente nós estamos sempre envolvidos com vários concursos. Isso representa que, além de você ter uma meta, uma função, uma carreira, não é, pretendida, você também acaba se inscrevendo para outras carreiras. A perda da crença em você mesmo pode estar levando você, inclusive, a ir tentar a oportunidade, quem sabe eu passo em uma outra função, sem se perguntar muitas vezes se ela é apropriada para você. Sem muitas vezes lá no edital você procurar no corpo ali, né, a descrição da função, para verificar se aquilo tem a ver com você. Então veja bem, todo projeto tem que ter alma, tem que ter personalidade. Isso significa o quê? Que toda proposta que você faz em relação à sua vida, se não estiver associado a ele um sentido, um significado, ele perde a valia. E ele vai perdendo a sua eficácia porque você não apresenta resultados. E com isso você desacredita e pensa que tem algo errado com você mesmo. E o que está errado com você mesmo é o ter perdido a fé em si mesmo. O estar desacreditando de que você consegue. Muitos passam a duvidar da própria inteligência. Eu acho que isso não é para mim. Acho que esse concurso que eu pretendia é muito difícil, então eu vou buscar outro. Por uma crença negativa em relação ao seu desempenho. Então tome muito cuidado, porque nessa esfera, quando muito quem é jovem até teria algum tempo para desperdiçar, não é? Pessoas que estão em outra etapa da vida não têm tempo a perder. Isso significa que essas oscilações, essas perdas, elas vão representar na sua vida um pouco mais de 2 anos de atraso quando você fica, não é, perdendo o seu chão, perdendo a fé em si mesmo e sempre criando projetos sem alma, sem personalidade. Então prestem muita atenção nisso, porque quando você está diante de uma perspectiva real e conclui no seu dia a dia um trabalho, eu estudo 3 horas por dia e as 3 horas do meu dia são organizadas em tais disciplinas, essas disciplinas são direcionadas a essa carreira ou a estas carreiras. Quando você aposta em algumas carreiras, vamos dizer, correlatas, não é? É importante que elas tenham algum sentido entre si, porque isso caracteriza a sua facilidade em relação à sua tendência, até a sua vocação. Então, se você alia ali aquele que estuda para uma promotoria, um MP, e faz concursos para analista do MP também, e acaba fazendo um concurso também para uma defensoria, ele acaba fazendo um estudo, concluindo uma grade de disciplinas e de conteúdo que seria efetiva para abranger esses 3 concursos. Então, quando você vai fazer isto de uma forma estudada, ou seja, aliando. É importante você aliar as carreiras de interesse e buscar um estudo analítico, fazer uma análise dos editais, de maneira que os tópicos das matérias, né, você vai colocar, abranger nesse seu plano. Mas esse seu plano sem a execução não seria nada. E quando você vai falhando na execução, a ideia de ter algo errado com você passa a ser grande. Porque a dificuldade de um candidato que está vivendo o seu próprio processo é saber administrá-lo. Então, veja bem, a grande dificuldade está na gestão. Como é que eu tenho condição de enxergar aquilo que eu não sei?
Então, que esta videoaula sirva para que você possa se sensibilizar, né, em relação a isso. Se você não estiver envolvido e estiver atento junto de você, há que ter um olhar um pouco mais crítico. Ora, você assume a posição daquele que se envolve no seu processo de aprovação e busca a eficiência e aquilo que eu chamei de excelência. Lembra no início? Então, a excelência, ela vai acontecer quando existe uma frequência de eficiência. Eu consigo ser excelente quando eu me mantenho no tempo, no decorrer do tempo, em excelência. Então, nós chamamos que aquele candidato é um candidato em excelência. Ele absorveu, ele compreendeu e ele faz a gestão desse seu percurso de maneira que quando ele ingressa, ele leva para a tua função esse nível de excelência. Então, o seu trabalho é célere, o seu trabalho é ágil, o seu trabalho não se justifica entrar no serviço público para encostar, não é? Como algumas pessoas ainda no Brasil têm a ideia de que quem busca concurso está buscando comodidade, não é? E é um engano, até porque trabalhando com preparação emocional é uma forma de vacinar, não é? Contra a corrupção, contra o pensamento corruptivo, contra o pensamento do eu vou ter uma vida fácil, porque depois que eu entrar ninguém me tira, eu tenho estabilidade, então eu não preciso ter produtividade, eu não preciso ter resolutibilidade. Precisa sim. Quando você já trabalha em nível de excelência e a tua aprovação não foi obra do acaso, né? Porque ela não é obra do acaso. A tua aprovação, ela vai estar fincada em pilares muito importantes, como a fé em si mesmo, como a execução desse seu dia a dia, que te permite ser resoluto, que te permite a ter resultados, ou seja, é um desempenho com resultados, que no caso, como eu trabalho, em performance, desenvolver a performance do profissional. Desenvolvendo a sua performance, você se garante, você vai atrás e ajusta tudo o que você precisa, tudo que você observa ser necessário, e você se torna humilde. Tá bom? Então, eu agradeço aí você ter assistido essa videoaula. Te convido a assistir as demais, que estão bem interessantes. Nós já temos 88 videoaulas, então percorra aí os temas que te forem mais interessantes. Eu vou deixar aí a página no Facebook para que vocês possam conhecer. O Facebook, Luísa Ricota, Consultoria em Performance. E o Twitter também, que tem muitos artigos disponíveis lá para que você possa ler. E esses artigos são do meu blog, do JC Concursos, não é? E de outras mídias. E você encontra no @Luísa Ricota. Tá bem? E qualquer mensagem pode me enviar pelo Twitter, ok? Obrigada. Tchau.